Dando continuidade ao nosso capítulo 2, nós vamos ver agora os critérios de julgamento. Começando aí pelo artigo 33. O que é que o artigo 33 diz? O julgamento das propostas, ele deve ser realizado de acordo com um destes critérios: menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, isso aqui é para concurso, técnica e preço, maior lance para leilão e maior retorno econômico. Então, esses são os 6 critérios que podem ser utilizados para julgar as propostas. O artigo 34, ele diz que o julgamento por menor preço ou maior desconto e, quando couber, por técnica e preço, ele deve considerar o menor dispêndio, a menor despesa para a administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade que estão definidos no edital. Ou seja, para os julgamentos por menor preço, maior desconto ou técnica e preço, quando couber, o objetivo é que a administração tenha a menor despesa possível, o menor dispêndio possível. Certo? Claro, atendidos os padrões de qualidade mínimo, né? Você precisa ter ali uma qualidade mínima para fornecer o serviço para a sociedade. O parágrafo 1º do artigo 34 diz que os custos indiretos relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, eles poderão ser considerados para definir o menor dispêndio, poderão ser calculados para analisar qual é a proposta que oferece o menor dispêndio para a administração. Sempre que isso for objetivamente mensurável, sempre que você consiga mensurar isso de forma objetiva, conforme disposto em regulamento. Então, esses custos indiretos que estão relacionados à manutenção, a utilização, reposição, depreciação, impacto ambiental, sempre do objeto licitado, eles podem ser considerados quando for analisar qual a proposta que apresenta o menor dispêndio para a administração. O parágrafo 2º diz que o julgamento por maior desconto terá como referência o preço global que tiver fixado lá no edital de licitação. E o desconto ele deve ser estendido aos eventuais termos aditivos. Então, o contrato, o edital, ele pode ter termos aditivos e o julgamento do maior desconto ele tem como referência esse preço global e será estendido aos eventuais termos aditivos, tanto do edital quanto do contrato. Certo? Artigo 35. O julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico deve considerar exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelo licitante. E o edital deverá definir o prêmio ou a remuneração que será estabelecida, que será atribuída aos vencedores. Que foi exatamente o que nós já vimos, né? O edital do concurso, ele tem que definir qual é a premiação do vencedor, qual a remuneração do vencedor. Certo? E cuidado aqui com esse exclusivamente. O julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico deve considerar exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes. É meio óbvio, né? Isso aqui vai cair em prova e vai pegar gente, por causa do exclusivamente. O parágrafo único do artigo 35 diz que o critério de julgamento de que trata o caput deste artigo, ou seja, melhor técnica ou conteúdo artístico, poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística. Então, técnica ou artística já era óbvio, mas também pode ser usado para contratação de projetos e trabalhos de natureza científica. Certo? O artigo 36 diz que o julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir de uma ponderação segundo fatores objetivos previstos no edital, das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta. Então, o edital ele vai trazer alguns aspectos da técnica e vai falar, ó, isso aqui tem peso 2, isso aqui tem peso 3, isso aqui tem peso 1,5. E, a partir dessa ponderação, as empresas vão fazendo ali, vão apresentando suas propostas,
ocorre esse julgamento? Claro, esse julgamento tem que ser de forma objetiva. Como assim? Esse aqui tem peso 2. E se a proposta tiver o item A, adquiriu ali 1 ponto. Tiver o item B, 2 pontos. Tiver o item C, 3 pontos. Depois pega esse somatório e multiplica pelo peso ali daquela ponderação, o peso daquele aspecto. Certo? Então, o julgamento por técnica e preço, ele deve considerar a maior pontuação obtida a partir desse resultado, obtida a partir da ponderação desses fatores objetivos previstos no edital. O critério de julgamento por técnica e preço, ele será escolhido quando o estudo técnico preliminar, ETP, demonstrar, esse artigo aqui ele é interessante, e ele traz uma linguagem bem complexa. Então vamos com calma. O critério de julgamento por técnica e preço, ele será escolhido quando o ETP demonstrar que a avaliação e ponderação da qualidade técnica das propostas que superam os requisitos mínimos estabelecidos no edital são relevantes para os fins pretendidos pela administração. De novo, quando é que o critério de julgamento por técnica e preço será escolhido? Quando ficar demonstrado no estudo técnico preliminar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas dos licitantes que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela administração. Nas licitações para contratação D, agora nós vamos ver a lista de itens que podem ser cuja as contratações podem ser objeto desse critério de julgamento por técnica e preço. Então, vamos lá. Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Nesse caso, o critério de julgamento de técnica e preço deve ser preferencialmente empregado, preferencialmente. Então, se estivermos tratando de um serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual, é preferível que utilize o critério de julgamento técnica e preço. Serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito, conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação. Então, a gente vai contratar ali um serviço que a maior parte dele depende de uma tecnologia sofisticada. Vamos utilizar então o critério de julgamento técnica e preço. Uma coisa interessante, eu falei da ponderação dos aspectos técnicos, mas o preço também tem sua ponderação, por isso que é técnica e preço. É um peso para a técnica, um peso para o preço. Então, nem sempre o que oferecer o preço maior, o preço menor, vai ganhar. Certo? Pode ser que alguém que ofereça preços maiores ganhe no quesito técnico, no quesito da técnica. E aí, quando fizer a ponderação, o peso de cada um desses somatórios, soma de novo e aí teremos o vencedor. Certo? Também será utilizado esse critério de julgamento técnica e preço para bens e serviços especiais de tecnologia da informação e comunicações, TIC. Obras e serviços especiais de engenharia. Sempre que você vê esse nome especial, já fique ligado, é uma coisa mais complexa. Isso aqui dá uma ideia de algo mais complexo, algo aí que não é só o preço, a gente não vai analisar só o preço. Tanto é que isso tem até é utilizado, inclusive, nas explicações sobre o diálogo competitivo, como já vimos. Que precisa haver um diálogo aí, um entendimento melhor da situação, da solução que vai satisfazer a administração. E também pode ser usada para objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução. Então, às vezes ali o mesmo objeto admite vários tipos de soluções, algumas específicas, algumas alternativas. A execução pode ser diferenciada. Então, vamos usar aqui o critério de julgamento técnica e preço. Isso aqui pode funcionar desde que haja repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre a qualidade, a produtividade, o rendimento e a durabilidade. Afinal, qualquer coisa a gente pode fazer de várias formas. Mas para que isso entre nesse conceito aqui, nessa ideia, é preciso que haja repercussões significativas, que a gente possa mensurar a evolução, possa mensurar a vantagem na qualidade, na produtividade, no rendimento, certo?
E quando essas soluções e variações puderem ser adotadas à livre escolha do licitante. Então, o licitante, se a administração ela definir quais são a forma de execução, não tem por que utilizar que aquele objeto ele tem uma execução variada, pode ter uma execução variada. Não, se você já está definindo qual é a execução, não tem como usar esse argumento. Então, se a administração disser, eu vou utilizar o julgamento de técnica e preço nesse objeto aqui, porque ele admite variação na execução, admite a execução de várias formas. E essas formas, elas têm repercussões significativas na qualidade, na produtividade. E os licitantes podem escolher livremente qual será a variação dessa execução, de que forma eles vão executar. Poderão escolher livremente quando essas soluções, poderão escolher livremente quais serão essas soluções. Claro, conforme os critérios objetivos definidos no edital. Os critérios devem estar previstos de forma objetiva no edital para não dar margem à casa de mãe Joana, certo? Ainda no artigo 36, nós temos que, no julgamento por técnica e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e, em seguida, as propostas de preço apresentadas pelo licitante. Primeiro avalia as propostas técnicas, depois avalia as propostas de preço, na proporção máxima de 70% do valor para a proposta técnica. Então, a proposta técnica pode pesar no máximo 70%. Por que isso? Porque senão o órgão quer contratar com alguém ali que já viu que sabe, que tem a técnica, mas tem um preço elevadíssimo. Então vamos botar aí a proporção que o peso da técnica vai valer 99% e o preço vai ser 1%. Quem tiver a melhor técnica ganha, o preço vai ser quase irrelevante. Não pode botar o preço lá em cima que ainda vai ganhar, entendeu? Então isso não pode. Por isso que ele estabelece aqui essa proporção máxima. Então a valoração para a proposta técnica deve ter no mínimo peso de 70%. O que quer dizer que a proposta de preço deve ter no mínimo... Desculpa, eu falei errado, gente. Essa aqui é a proporção máxima. Proporção máxima de 70% para a valoração da proposta técnica. Ou seja, a proporção do preço, o peso do valor é no mínimo 30%. Certo? Guarda isso aí. O desempenho pretérito, o desempenho anterior na execução de contratos com a administração pública deve ser considerado na pontuação técnica. Olha que interessante. Se um licitante, ele já teve outros contratos com a administração pública, o desempenho dele anterior, ele deve ser considerado nessa pontuação técnica, observados o disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 88. A gente vai olhar. Mas isso aqui já traz uma ideia aí de um pouquinho de discriminação, certo? Por quê? Porque você vai beneficiar alguém que já contratou com a administração pública. E quem não contratou vai ficar na desvantagem? E aí? Certo? Mas por enquanto, a gente vai falar mais disso ainda no futuro, mas por enquanto saiba que o desempenho anterior na execução de contratos deve ser considerado na pontuação técnica. E o parágrafo 3º do artigo 88, que é mencionado aqui em cima, o que é que ele diz? A atuação do contratado no cumprimento de obrigações assumidas deve ser avaliada pelo contratante, que vai emitir um documento que vai comprovar essa avaliação realizada, fazendo menção ao seu desempenho na atividade contratual. Isso aqui é uma forma de registrar o desempenho do contratado, justamente para usar no futuro. E a anotação do cumprimento das obrigações pelo contratado será condicionada à implantação e à regulamentação do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. Isso aqui são algumas formalidadezinhas, a gente vai ver mais para frente, né, lá no artigo 88, mas eu trouxe aqui só para você ter uma noção do que é que está sendo mencionado aqui no parágrafo 3º. Basicamente é só dizendo que, quando os serviços eles forem prestados, deve ser avaliado a qualificação, né, o desempenho do contratado, e isso deve ficar registrado. Artigo 37. O que é que o artigo 37 diz? O julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado por... Então, como é que vai ser realizado esse julgamento? Por melhor técnica ou técnica e preço? Primeiro, vai verificar a capacidade e a experiência do licitante, através de atestados que ele apresente, de obras, produtos e serviços que ele já realizou. Então, o licitante ele vai lá e vai levar os atestados, já realizei aqui essa obra tal,
esse serviço tal, já forneci esse produto tal. Claro, isso tudo mediante comprovação, mediante atestado. Atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa. Quem vai atribuir essas notas? Uma banca designada para esse fim. Eu deixei numa coisinha diferente porque a gente vai falar ainda dessa banca. Só guarda aqui essa banca que vai fazer a atribuição das notas e dos quesitos de natureza qualitativa. Lembra? Fazer aquela ponderaçãozinha dos pesos. De acordo com orientações e limites que estão no edital. E o que é que deve considerar para isso? A demonstração de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho, a qualificação das equipes técnicas e a relação dos produtos que serão entregues. E a atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores será aferida por documentos comprobatórios, de que trata o parágrafo 3º do artigo 88, e registro cadastral unificado no PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, atribuição de notas por desempenho de licitantes em contratações anteriores será aferida através desses documentos, através desse registro. E o que é esse parágrafo 3º do artigo 88? A gente acabou de ver, mas podemos vê-lo de novo, que trata a atuação do contratado no cumprimento de suas obrigações deve ser avaliada pelo contratante. E o contratante vai emitir um documento comprobatório da avaliação realizada, fazendo menção ao seu desempenho na execução contratual. Bacana? O parágrafo 1º do artigo 37, ele trata daquela banca, lembra que eu falei? Lembra da banca, a banca que vai atribuir as notas. Essa banca, ela vai ter no mínimo 3 membros e poderá ser composta de servidores efetivos ou empregados públicos que pertencem aos quadros permanentes da administração pública e profissionais que tenham sido contratados por conhecimento técnico, experiência ou renome na avaliação dos quesitos especificados no edital. Um profissional ali que entende melhor da situação. A banca vai lá e contrata aquele profissional. Desde que seu trabalho seja supervisionado por profissionais designados conforme o disposto no artigo 7º desta lei. O que é que fala o artigo 7º, você lembra? Ele traz aqueles requisitos. Preferencialmente deve ser um servidor efetivo ou empregado. Ele deve possuir atribuições e qualificação relacionadas com as licitações e contrato e deve observar o grau de parentesco ou conflito de interesse. O artigo 7º ele traz aqueles requisitos para o agente que será designado a executar as funções desta lei. Então, a banca ela poderá ser composta de profissionais contratados para auxiliar a própria banca e desde que os trabalhos desses profissionais sejam supervisionados por outros profissionais, que preferencialmente sejam servidores públicos ou empregados do quadro permanente, que tenham atribuições relacionadas às licitações e que não tenham ali um grau de parentesco com o licitante. Certo? Artigo 38. No julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, a obtenção de pontuação devido à capacitação técnico-profissional exigirá que a execução do respectivo contrato tenha participação direta e pessoal do profissional correspondente. Entendi nada. Explique isso aí direito. Então, quando a administração ela for julgar pelo critério técnica ou por técnica e preço, e se a pontuação do licitante subiu, por que subiu? Por causa de um técnico lá. Tinha um técnico lá que tinha uma pontuação muito boa, sabia fazer tudo, já tinha feito um monte de coisa. Aí a pontuação técnica desse licitante subiu dessa empresa. O que é que vai acontecer? Esse licitante ele vai ter que ter participação direta e pessoal no processo, no objeto contratado. Porque senão, vou contratar o licitante só para participar, vou contratar um profissional lá que faz tudo, o cara é, enfim. E aí vou contratar ele só para participar da licitação. Pronto, participou da licitação, subiu minha nota, ganhei, manda embora. Não pode fazer isso, porque isso seria desleal. Então esse participante que influenciou a capacitação técnica profissional dele, influenciou na nota da empresa, ele deve ter uma participação direta e pessoal no objeto contratado. O artigo 39 diz que o julgamento por maior retorno econômico, agora a gente vai falar do julgamento por maior retorno econômico. Já vimos ele lá nas definições.
Agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele. Ele é utilizado exclusivamente para celebrar contratos de eficiência. Ele considera maior economia para a administração. Lembra que eu falei? É um contrato que a administração nunca perde. Por quê? Porque a remuneração ela é fixada em percentual. É o percentual da economia. Então, se a administração economizou, com aquele contrato ali, ela economizou 200 mil, um percentual daqueles 200 mil ela paga ao fornecedor. Aquele fornecedor que está ajudando ela a economizar. Esse é o julgamento por maior retorno econômico. E nas licitações que adotarem esse critério de julgamento, os licitantes eles devem apresentar a proposta de trabalho, né, o como eles vão trabalhar, e o que é que deve ter nessa proposta? As obras, os serviços ou os bens, com o respectivo prazo de realização ou fornecimento. Então, os licitantes eles vão dizer o que é que eles vão fazer para economizar, vão dizer quais são as obras, quais são os serviços, ou quais os bens que eles vão fornecer, e a economia que eles esperam gerar, que deve ser expressa em unidade de medida associada à obra, ao bem ou ao serviço em uma unidade monetária. Então tem que usar a unidade monetária para dizer quanto de economia espera que seja gerada com aquele serviço, com aquela obra ou com aquele bem. E também o licitante deve apresentar proposta de preço, que deve corresponder ao percentual sobre a economia que se espera gerar. Então o licitante fala, ó, espero gerar aí uma economia para vocês de 400 mil por mês. E minha proposta de preço aqui é 20% desses 400 mil. É a proposta dele. Claro, sempre expressa em unidade monetária. O edital de licitação, ele deve prever parâmetros objetivos de economia, de como será mensurada essa economia que vai ser gerada com a execução do contrato. E são esses parâmetros que servirão de base para a remuneração devida ao contratado. Então, é esse edital que vai trazer como é que vai ser medido, como é que vai ser mensurado. Certo? O edital ele não traz ainda a porcentagem. Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico ele será o resultado da economia que se espera gerar. Então, lembra, o critério é maior retorno econômico, é o resultado da economia que se espera gerar com a execução da proposta de trabalho deduzida a proposta de preço. Então, pega ali a proposta do valor que o licitante fez, que está na proposta do licitante, deduz aquilo, porque se a administração tem que pagar aquilo, não é uma economia para a administração. Certo? A economia é o todo, é o valor maior deduzida dessa proposta de preço. E, se não for gerada economia, professor, o contratante veio aqui no meu órgão, fez o contrato, ganhou e não gerou economia nenhuma. E aí? Ou não gerou a economia que ele prometeu, que ele estimou, que ele previu. O que é que acontece? Primeiro, a diferença entre a economia que foi contratada, você prometeu uma economia de 400 mil, aí você economizou 200 mil, ó, tem 200 mil ali, ela será descontada da remuneração do contratado. Imagine, o cara pode até ficar sem remuneração com isso. Então, a diferença entre a economia que foi contratada e a que foi efetivamente obtida, essa diferença ela será descontada da remuneração do contratado. A administração não economizou, ela vai pegar esse valor que ela não economizou e vai pagar o serviço lá que ela já paga, né? O valor que ela já paga por aquele serviço que não teve economia. Mas se a diferença entre a economia gerada, entre a economia contratada e a que foi obtida for superior ao limite máximo estabelecido no contrato, então o cara falou, vamos lá, se a diferença entre a economia que foi contratada e a efetivamente obtida for superior ao limite máximo estabelecido no contrato, então o contrato vai ter lá um limite máximo, né, o limite máximo de valor, e se a diferença entre a economia contratada e aquela que foi efetivamente obtida for superior ao limite que está lá no contrato, o contratado ele ainda vai se sujeitar a sanções, ele ainda vai ter sanções. Por quê? Porque ele, além de não gerar a economia que pretendia, essa diferença entre o que ele prometeu e o que efetivamente ele gerou ficou muito alta, ficou acima do limite fixado no contrato. Pô, cara, para você gerar uma economia de 400 mil, você gerar uma economia de 5 mil, não, vai ser sancionado. Entendeu? Ele vai receber sanções, ele sujeitar-se-á a outras sanções cabíveis. Certo? Com isso a gente finaliza esse bloco e no próximo bloco nós vamos estudar mais a fundo as compras, as obras, os serviços.
é o que a lei chama de disposições setoriais. Aguardo você lá.